para o local de votação. Coloque a máscara, prepare uma cola para não esquecer dos números dos candidatos e, se possível, leve sua própria caneta. Respeite o horário preferencial de votação para maiores de 60 anos, das 7 às 10 da manhã. Se puder, deixe as crianças em casa e não deixe para voltar na última hora. Evite contato físico com outras pessoas e mantenha-se pelo menos a 1 metro de distância dos outros. Limpe as mãos com álcool gel antes e depois de votar. Comida e bebida nos locais de votação? Nananina não. Cumpriu sua missão? Volte para casa rapidinho. Combinado? Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Ó meu Rio Formoso, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim. E por todo canto o choro é o lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar, não se apaga, não se rende. É a professora Ivaneide, olha ela lá. Olha lá, a professora veio pra ficar. Rio Formoso cada vez mais lindo, acesa a esperança vive, olha ela lá. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama a professora, dá jeito. Chama que é bom, ela junto com o povo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama Ivaneide, dá jeito. É um Rio Formoso de novo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama a professora, dá jeito. Chama que é bom, ela junto com o povo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama Ivaneide, dá jeito. É um Rio Formoso de novo. Tá meu microfone aqui. Olá, gente. Estamos aqui ao vivo com a candidata, né? De lá de Rio Formoso, Ivaneide. Deixa eu dar um espaço aqui no nome dela que ficou bem junto aqui na nossa legenda. Ivaneide, tudo bom com você, Ivaneide? Tudo bem, Eduardo. Assim, uma grande honra poder estar aqui contribuindo, né, nesse momento de discussão sobre uma das questões mais importantes da vida do cidadão rio-formosense, que é o processo eleitoral que vai poder fazer a transformação necessária na vida de nossa gente. E quero agradecer não só a você, quanto a sua equipe, quanto as pessoas que estão nos vendo nesse momento. E esse agradecimento não é só meu, é de toda a equipe que compõe a candidatura do Partido dos Trabalhadores, o partido que mais fez e faz pelo povo brasileiro. Certo. Por que a senhora decidiu ser candidata pelo PP aí no Rio Formoso? Eduardo, essa resposta ela pode ser bem ampla, né? Ela tem vários fatores, né? O primeiro fator, que é fundamental, é que nós precisávamos retomar o papel do Partido dos Trabalhadores, o papel protagonista do Partido dos Trabalhadores em nossa cidade. Assim como nós precisamos retomar o papel protagonista do Partido dos Trabalhadores no Brasil inteiro, né? Nós somos um partido de grande respeito, de grande responsabilidade social e econômica com o povo brasileiro. Fizemos governos brilhantes, o governo de Lula, o governo de Dilma. Nós não sentimos, eu repito muito isso quando algumas pessoas
se aproximam da gente perguntar por que a gente tem coragem de estar no PT. Eu quero dizer que o PT faz parte da minha vida, faz parte daquilo que eu acredito, é o partido que conseguiu fazer o brasileiro se sentir digno, se sentir valorizado, se sentir tão igual quanto qualquer outro, né? O PT fez do Brasil o melhor país do mundo, e isso incomodou muito as elites, e acabou sendo utilizado mecanismos ilegais e mentirosos para passar a presidente Dilma, né, no processo de impeachment de 2016, e prender o presidente Lula para que ele não fosse candidato disputando com essa, como é que eu posso dizer, essa coisa absurda que está aí governando o país, sem a menor competência, sem o menor compromisso, né? Esse asqueroso presidente que mal nos representa. Então, era impossível que o PT de Rio Formoso, com mais de 28 anos de história, cruzasse os braços num processo eleitoral de grande importância, especialmente para o próximo pleito eleitoral de 2022. Então, esse é um dos principais motivos. O outro motivo é que nós não identificamos em nenhum candidato aí, nem a candidata que pretende continuar o seu mandato, né? E nenhum dos outros dois candidatos que pretendem assumir esse próximo mandato em 2021, nós não identificamos nele nenhum projeto que traga, de fato, a recuperação da capacidade da população se reconhecer como gente, de se reconhecer como pessoa valorizada. E nós não podíamos deixar de apresentar à população mais uma alternativa e um projeto verdadeiramente voltado para o povo rioformosense e, consequentemente, esse projeto não é um projeto construído apenas como um instrumento de decoração e um documento para o processo eleitoral, como exige a Justiça Eleitoral. O que você lê no nosso plano de governo, ele é viável, ele está implantado em diversos lugares do Brasil, adequando-se às realidades dos seus municípios, e nós estamos aqui fazendo essa ação. Queremos ser, no dia 15 de novembro, a candidatura vitoriosa. E garanto a você e a cada rioformosense que em menos de um ano nós conseguiríamos provar que somos a escolha correta, porque a gente vai fazer uma transformação fantástica. E digo, com muita dificuldade, porque estamos com o governo federal, que é o pior da história que o Brasil pôde ter até agora. Por isso, nós decidimos assumir essa candidatura. E assumimos ela com orgulho, com determinação e com respeito à população rioformosense, sem mentiras, sem enganações e com uma coisa que é importante. A gente quer fazer governo para o povo. E se faz governo para o povo quando a gente assume a prefeitura com recursos públicos gastos para a coisa pública. Nós não vamos fazer aliança com empresários para investir em nossa cidade através de investimentos e de recursos utilizados pela própria prefeitura. Dinheiro do povo é para ser gasto no povo, não é para investir em empresário, nem enriquecer empresário nessa cidade. Então, não tem motivo nenhum para a gente não estar aqui defendendo a bandeira da nossa pauta e da nossa luta para o povo rioformosense. É só o povo acreditar e no dia 15 eleger os candidatos, né, que realmente vão estar do lado do povo. Uma questão bem difícil de você fechar. Não é um tema que se fecha, porque você vai levantar aqui e pode surgir várias questões, né? Quando a gente trata da coisa pública voltada para a coisa pública. É isso, Eduardo.
Voltando aqui rapidinho. Eu acho que o pessoal que estava assistindo a live não escutou. Lembrando que eu mandei a solicitação de entrevista para todos os candidatos de Ribeirão, Rio Formoso, Tamandaré, Gameleira. Todos esses candidatos receberam a solicitação. A candidata recebeu pelo Instagram, não procede, candidata? Não procede? Pronto, ela recebeu pelo Instagram a solicitação de entrevista. Isso. E estamos em contato com vários candidatos da Mata Sul também para poder dar entrevista. Quem não puder, precisamente, me comunique que a gente faz aqui online. Né? E a gente decidiu fazer essa live aqui ao vivo para poder tirar o esclarecimento dos moradores de Rio Formoso e apresentar a candidata do PT. Estamos aqui no estúdio improvisado aqui na minha casa e desde já, né, como sempre, agradeço demais a candidata por aceitar a entrevista, viu, candidata? E a gente vai agora, se eu fosse morador de Rio Formoso, qual era o motivo, o que me levaria a votar na senhora Ivaneide, que é candidata a prefeita? Eduardo, o áudio não está saindo no Facebook. Melhorou. Foi porque eu tava com o microfone desligado, mas voltou. Voltou. Resolvido o problema. Pronto, a senhora me escutou a minha pergunta? Não, você pode repeti-la? Certo. A minha pergunta foi: se eu morasse em Rio Formoso e morador de Rio Formoso, qual era o motivo que eu teria de votar na professora Ivaneide? Deu para escutar? Eduardo, assim, veja, a gente pode te dizer, a gente pode te listar vários fatores, né? Certo. E nenhum fator desse, ele vem arregado de, como se diz, arrogância, prepotência, né? Nós não somos melhores do que nenhum dos candidatos aí presentes. Agora, eu posso te garantir que nossas propostas, elas são melhores, são mais democráticas e elas permitirão, com certeza, que a população perceba, em muito pouco tempo, que a nossa candidatura, ela pode e deve fazer transformações fundamentais, transformações muitas vezes simples. Eu não vou te dizer que Rio Formoso não precise de transformações grandiosas, né? Infraestrutura, nós precisamos de educação. A educação de Rio Formoso, ela tem determinados avanços, mas outros são fundamentais a acontecerem, como, por exemplo, a ampliação do atendimento em creche. Nós precisamos que a zona rural tenha esse espaço de creche em tempo integral para os nossos estudantes. Precisamos ampliar esse atendimento da creche. Nós sabemos que muitas e muitas mães não têm a menor condição de sair de suas casas, porque não tem com quem deixar seus filhos, em segurança e também com a capacidade de formação, né? Porque a creche ela vai ter esse processo de socialização, de educação e todo um processo de uma relação que dentro de casa a criança sozinha ela não tem condições de ter, né? Eu posso te dizer também que é preciso pensar numa cidade com visão de futuro. Nós não tivemos, durante todos esses quase 30 anos, um prefeito que tenha uma visão de futuro para a cidade, né? E essa visão de futuro, ela exige da gente uma ação que trabalhe no campo da sustentabilidade. Uma coisa que a gente vem acompanhando, porque a gente precisa, quando você faz campanha eleitoral, é necessário você visitar a comunidade. Não dá para você ficar em casa pensando o que você quer fazer e o que sonha a fazer para essa sociedade. Então, a gente visitou os manguezais, né? Os manguezais são os verdadeiros instrumentos de esgoto, né? Você visita comunidades que passam 10, 15 dias sem receber uma gota de água. Você visita comunidades que passam 4 dias sem água. Você visita comunidades que o lixo é a céu aberto. Você visita comunidades que a população passa fome.
E você visita comunidades que a população tem recebido cestas básicas recentemente, fruto do processo da pandemia, que trouxe esses alimentos para a comunidade. E aí a comunidade vem recebendo esses alimentos agora. A gente precisa criar mecanismos de sustentabilidade, porque dinheiro público precisa ser gastado com dinheiro público. A gente precisa criar, em Rio Formoso, uma moeda virtual que garanta à população mais carente o direito de poder comprar e, ao mesmo tempo, ajudar o comerciante local a ter essa circulação financeira dentro da cidade. Isso é muito importante. A gente circula na cidade e vê um sistema, volto a repetir, de esgotamento vergonhoso, uma iluminação que não dá prazer à comunidade ficar na rua durante a noite. Você passeia em cidades vizinhas com problemas também muito semelhantes, porque nada é perfeito, e nem vou dizer para você que eu ou qualquer prefeito eleito agora no dia 15 vai conseguir fazer as mudanças que os municípios precisam em tempo recorde, mas é preciso que aconteça. É preciso que a gente traga a população para esse debate. Eu não posso, enquanto Ivaneide, decidir que o bairro que precisa ser atendido é o bairro da Lama. Eu não posso, enquanto prefeita, decidir que o único bairro que pode ser privilegiado vai ser o Alto da Bela Vista, nem a Unicap, nem os assentamentos, né? A gente precisa pensar coletivamente, e as ações elas precisam ser feitas simultaneamente. E se a gente não tem dinheiro, a gente mobiliza a população, a gente compra o material e a gente coloca a população junto com a gente, com a mão na massa. Porque é isso que esse grupo aqui de 7 candidatos do PT tem feito. A gente coloca a mão na massa, a gente põe as bandeiras, a gente tira as bandeiras, a gente faz o material, nós produzimos nosso conhecimento, e do jeito que o PT faz para a sua campanha, o PT fará para a sua população. Então, a população só precisa ter essa oportunidade de ter um governante comprometido com os interesses da população, porque aqui ninguém quer ser rico, aqui a gente quer ter um momento de justeza, de justiça social, de direito igual e qualidade de vida para a população. E isso envolve educação, envolve saúde, envolve infraestrutura, envolve meio ambiente, envolve lazer, que as crianças e a juventude precisam ter também. Tem mais coisa, né? Porque à medida que a gente vai falando, a gente vai pensando em cada canto que a gente já passou e como a gente está vendo a realidade do município. É isso mesmo, candidato, isso mesmo. A senhora falou bem claro aí, né, o motivo da população votar na professora Ivaneide. Ivaneide, esse ano 2019, o ano anterior, o Brasil e também o estado de Pernambuco e a região Nordeste sofreram com problema de petróleo, né? É uma crise que atingiu vários municípios. Se por acaso, futuramente, que Deus nos livre, acontecer novamente um desastre desse ambiental, qual o cuidado a senhora, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, o governo do estado, deve tomar? Tem algum plano de governo já para essa proposta ou ainda não tem? Veja bem, existe uma complexidade muito grande em relação ao derramamento desse óleo. Para mim é o seguinte, se o governo do Brasil estivesse na mão do Partido dos Trabalhadores, a gente já saberia exatamente de onde veio esse óleo e quais as providências que nós tomaríamos para punir e, ao mesmo tempo, salvar os nossos mares, os nossos mangues, os nossos mananciais, né? Mas não somos. A gente sabe que o governo atual, que está aí assumindo o poder, ele esconde. As coisas acontecem, a tragédia dessa é uma tragédia de dimensão incalculável, né? Temos diversas famílias, nós temos mais de 300 mulheres e homens que são pescadores e sobrevivem
da pesca de crustáceos e mariscos. E essas pessoas estão e ainda continuam sem poder tirar o seu ganho. E quando conseguem, você sabe, eu não sou especialista e gostaria muito que qualquer especialista que me ouça tenha a tranquilidade de dizer para mim o seguinte: Ivaneide, não é assim, mas é mais ou menos isso. Aí você sabe que todo esse óleo, ele não ficou, o que foi visto na borda, né, no mar, foi tirado. Houve um grande mutirão, a gente tem que respeitar o mutirão iniciado pela população e depois assumido pelos governos, né? Porque a gente sabe que muitas vezes os governos municipais, federais e estaduais só tomam posicionamento porque isso vai ter uma repercussão internacional e, diante dessas circunstâncias, tomaram determinadas providências e fizeram grandes mutirões. Nós vamos dizer que esses mutirões foram ruins? Não, foram fundamentais. Mas a gente sabe que boa parte desse óleo penetrou na maior profundeza do mar. E a gente não sabe o resultado disso futuramente na vida das pessoas, né? E estamos aí com as nossas marisqueiras, os nossos pescadores, né, sofrendo as consequências. Além disso, viu, Eduardo, é muito importante colocar para você uma coisa que eu observei e é uma situação uma faca de dois gumes. A gente caminha na beira dos manguezais e vê que várias construções recentes foram feitas. E na beira desses manguezais moram pessoas que precisam ter um local para morar, não é isso? E nesses locais sequer foi feito qualquer sistema de saneamento. As marisqueiras, elas não estão podendo tirar o marisco para vender naqueles ambientes, porque, além do lixo, não há um controle ambiental do município para cuidar disso. Além do lixo que se encontra nesses manguezais, você encontra fezes, porque são sistemas de esgoto jogados no mangue, e a gente corre um risco muito grande de perder isso. Sem contar, para piorar a situação, o atual ministro, né, Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, graças a Deus a gente conseguiu derrubar, não sei por quanto tempo, a lei que ele implementou, garantindo a construção de um resort. Eu estou falando de Pernambuco, mas isso está acontecendo no Brasil inteiro. Ele fez uma reunião do conselho do CONDEMA, e ali naquele conselho, com pouco mais de 10, 20 pessoas, não sei exatamente quanto, ele conseguiu derrubar leis de proteção ao meio ambiente. E o que é que nós temos tendo construído lá em Tamandaré? Está sendo preparada a construção de um resort e de um parque aquático, né? A gente não sabe a repercussão disso para o meio ambiente. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que nós seremos atentos 24 horas por dia, porque é nosso papel. Nós, não, como já disse, não somos apenas um grupo, não somos Ivaneide, Severina, que é a nossa vice, somos uma equipe, e seremos uma equipe muito maior para proteger e cuidar, porque nós não podemos pensar na sociedade só para o presente. Precisamos pensar na sociedade para o futuro, um futuro perto e um futuro muito distante, mas que as nossas crianças, né, e os filhos dessas crianças e os filhos das outras crianças possam ter direito a usufruir do planeta Terra. Nós que somos pobres não temos direito aos bunkers de 5 milhões de dólares que estão espalhados por aí e os ricos comprando para poder se esconder, né? Então, vamos lutar para a gente ter governos comprometidos com os interesses da população. Eu sou professora, vice Eduardo, aí eu falo um pouquinho demais. Certo, normal. Eu também gosto de falar, né? Comunicador, gosto de falar, então é isso. Então, candidata, vamos agora para as propostas. Antes da gente ir para um intervalo, aliás, antes de senhora falar da sua proposta, vamos dar um intervalo rapidinho e a gente volta já já, tá certo? Pode ser? Pode. Tá certo. Então a gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos já já para vocês
com muita novidade e, claro, né, um bate-papo maravilhoso com a candidata Ivaneide lá de Rio Formoso. Muita gente está aqui nos acompanhando, candidata, do Rio Formoso, de Tamandaré, de Palmares, de Ribeirão também está nos acompanhando aqui no Facebook. Vamos para o vídeo, vamos para o comercial, voltamos já já. Em novembro, você tem uma missão a cumprir: ajudar a definir o futuro de sua cidade. Você está pronto? Então, vamos fazer o checklist. A primeira coisa é conferir o local de votação. Na política. A presença das mulheres no cenário político ainda está bem abaixo do ideal. Nós mulheres somos a maioria do eleitorado brasileiro, mas os cargos eletivos ainda são ocupados majoritariamente por homens. Para diminuir essa desigualdade, foram criadas normas como a chamada cota de gênero. Pela Lei 2034 de 2009, os partidos políticos, nas eleições proporcionais, devem preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% de suas candidaturas para cada sexo. Em 2015, a Lei 13.165 estabeleceu ainda que os partidos políticos devem destinar ao menos 5% dos recursos recebidos do fundo partidário para a criação, manutenção e promoção de campanhas que incentivem a participação das mulheres na política. Posteriormente, a Resolução 23.553 de 2017 tornou obrigatório que as agremiações partidárias utilizem ao menos 30% dos recursos recebidos do fundo eleitoral para financiar candidaturas femininas. Todas essas ações afirmativas são muito importantes, pois buscam ampliar a presença das mulheres no meio político, mas são só o início da mudança. Nós precisamos compreender que a construção de uma sociedade mais justa e democrática passa necessariamente pela igualdade de representação. Nós, mulheres, somos 52% dos eleitores do país e precisamos estar representadas. Mulheres, participem e incentivem outras mulheres a participarem também. Ó meu Rio Formoso, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim. E por todo canto o choro é o lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar, não se apaga, não se rende. É a professora Ivaneide, olha ela lá, olha lá. A professora veio pra ficar, Rio Formoso cada vez mais lindo. Acesa a esperança vive, olha ela lá. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama a professora, dá jeito. Chama que é bom, ela junto com o povo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama Ivaneide, dá jeito. É um Rio Formoso de novo. Chama, chama que o povo quer.
Voltamos aqui, pessoal, com a entrevista com a nossa candidata à prefeita de Rio Formoso, Ivaneide, do partido PP. Então, ela é de número 13. Ela é do número 13 e ela vai falar pra gente algumas... Agora é proposta, vai falar de proposta. Deixa eu explicar pra vocês como vai funcionar esse segundo momento, né, aqui da nossa entrevista. A candidata, ela vai ter... Como é que eu posso falar? Ela vai ter 1 minuto para responder e contar suas propostas para a população de Rio Formoso. Então, candidata, preparada? Oi, Ivaneide, tudo bom? Preparada? Isso, estou sim. Pois não. Certo. Então vamos lá, tá? 1 minuto para a senhora. O cronômetro a gente vai colocar aqui na tela para o pessoal ver. Deixa eu só colocar o cronômetro na tela. Vou pausar aqui o cronômetro para a gente começar a coisa, tá? Para a gente começar a contar e a senhora falar suas propostas. Vamos lá. Candidata, qual é a sua proposta para a infraestrutura de Rio Formoso? Vou iniciar aqui o cronômetro e... Começou. Tá rolando já, viu, candidata? O cronômetro já tá rolando. Pode falar sua proposta. Olha, uma cidade como Rio Formoso, ela tem muitas debilidades, né? É uma cidade que pouco foi feito por sua infraestrutura. Por exemplo, quando a gente trata de saneamento básico, quando a gente trata de água, quando a gente trata de morros, a gente percebe que alguns cuidados foram como que eu posso dizer? Eles não foram dados da forma, com a atenção devida, né? Você visita os morros da cidade e encontra muitas fragilidades e muitas possibilidades de queda de barreiras gravíssimas, né? E eu estou visitando essas comunidades em período de campanha eleitoral em pleno verão. Você imagina candidata, isso acabou seu tempo. No inverno. Candidata, acabou seu tempo. Desculpa. Terminou? Acabou. Ah, que pena. Foi 1 minuto só, candidata. A gente vai agora... Eu queria falar um monte de coisa sobre infraestrutura, mas tudo bem, fica para a próxima oportunidade. Agora, quero dizer que a gente está produzindo muito material. Certo. Vamos passar, vamos em frente. Tá certo. Era isso que você queria falar, né? Isso, eu queria prioritariamente pensar na segurança da população. Por isso que eu iniciei a questão da infraestrutura nos morros, nas áreas de maiores riscos, certo? Eu acho que é um ponto fundamental de cuidado que a gente precisa ter lá. Vamos ao próximo ponto, para eu não te atrapalhar mais ainda. Certo, vamos para a saúde, candidata. 1 minuto. Saúde, eu poderia tratar da saúde primária, poderia tratar da questão da saúde da maternidade, né? Que hoje Rio Formoso sente falta de não ter um espaço para nascer crianças, né? Mas eu queria falar de um instrumento importantíssimo para a saúde, que é o Sistema Único de Saúde, né? A gente sabe que nós temos 36 anos de SUS, desde a Constituição de 88. E esse é um instrumento invejado no Brasil e no mundo. E nós precisamos que aqui em Formoso, esse princípio da garantia de acesso universal à saúde, que é um direito que todos devem ter, a gente precisa lutar com muita força, ir às ruas, porque o presidente Bolsonaro, apoiado por 2 candidatos a prefeito desta cidade, vai, com certeza, dar continuidade. Deixa eu só concluir. Ele vai dar continuidade, rapidinho, Eduardo. Ele vai dar continuidade à destruição do SUS no Brasil, que é um dos principais instrumentos de proteção à população, tá certo? Então, eu acho que defender o SUS é o nosso principal instrumento, porque o resto é resultado disso. Não é não? Mas a gente falou.
Claro, claro, claro. Perfeito, perfeito. Olha, essa questão do meio ambiente é um espaço fundamental que a gente vem construindo, inclusive é um dos principais eixos de nossa campanha. É o desenvolvimento sustentável através da proteção do meio ambiente. Nós estamos criando mecanismos, inclusive uma das nossas propostas, que é a instalação de luz LED no município. Coincidentemente, algumas áreas da cidade já estão com a luz LED implantada. Eu penso que as nossas ideias já começaram a fluir ainda no mandato atual, e isso é importante. A gente tem o meio ambiente, a gente tem toda uma área de estuário fundamentalmente necessário cuidar. Temos uma questão da produção agrícola, dos agricultores familiares dos 4 assentamentos, que precisam ser acompanhados, valorizados. Acabou, candidata. Né? Acabou seu tempo. Investidos. Acabou seu tempo. Pois não, concluiu também. Acabou seu tempo. Eu acho que o pessoal não escutou o outro áudio anterior, então. O tema que ela abordou agora foi meio ambiente. Então, vocês deu para entender na voz dela logo a seguir, né? Eu acho que deu uma cortada, o meu microfone estava desligado, porque eu tô mania de desligar o microfone é complicado. Então, candidato, vamos lá. A senhora tem mais 1 minuto agora para poder falar. O menino colocou aqui, ó. 1 minuto é pouquíssimo. É verdade. Mas assim, o projeto é o seguinte: a candidata falar a proposta dela, os candidatos falar. Vamos lá. Candidata, hoje na cidade de Rio Formoso... A educação agora? Isso mesmo. Hoje a educação de Rio Formoso... A senhora está em frente à câmera, candidata. Pronto. Melhorou agora, estourou a luz. Hoje Rio Formoso vive um momento onde a educação não vai lá essas coisas. Como a cidade de Ribeirão e região. Algumas cidades da Mata Sul ficou bem negativo em alguns dados da educação. Mas assim, Rio Formoso também vem se destacando também por algumas áreas, algumas coisas da educação. A senhora pretende seguir o mesmo segmento que a atual prefeita de Rio Formoso vem seguindo, ou a senhora pretende fazer diferente? A senhora tem 1 minuto para poder falar a sua proposta que mudará a educação de Rio Formoso. 1 minuto, candidato. A educação, pode ser? Eduardo, a educação... Deixa eu voltar o cronômetro, deixa eu voltar. Nada, Deixa eu voltar o cronômetro. Certo. Fica melhor. Ok. Vamos ser honestos, né? Não deu tempo, não. Okay. Isso. Rapidinho, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar, tá? Tô voltando aqui. Pronto, vou voltar aqui. Aí a senhora tem 1 minuto agora para falar, tá bom? 1 minuto, candidata. Certo. Veja, como professora, né? A gente reconhece que a educação ela é o principal instrumento de desenvolvimento de uma cidade, não só de desenvolvimento econômico, mas também de desenvolvimento como pessoas, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento econômico. Isso tem um reflexo muito grande na educação, né? Estamos trabalhando, a nossa proposta é a ampliação ampla do atendimento às creches, criarmos a escola em tempo integral. Hoje é um projeto do governo do estado, mas o nosso sindicato dos trabalhadores em educação, o Sintep, sempre defendeu a bandeira de um maior tempo das crianças na escola. Queremos também mandar uma mensagem importante para a classe trabalhadora. Sabemos que resultados significativos estão sendo colocados em relação ao DEB. Acabou seu tempo. Acabou seu tempo. Mas só para dizer... diga. Só para dizer aos professores que, além que o esforço deles para transformar a educação de Rio Formoso numa das melhores, vai ser recompensado, sim, com um plano de cargos e carreira que valorize e que retome aquilo que eles conquistaram quando eu fui secretária de Educação de Rio Formoso, onde o menor salário era R$ 250 e passou o menor salário
a R$ 1.250 em 1998, quando eu fui secretária de Educação. Eu quero dizer aos professores que estarei honrando novamente o compromisso da valorização não só dos professores, mas de todos os servidores municipais de Rio Formoso. Opa, obrigado, candidata. A senhora respondeu todas as perguntas que a gente quis questionar a senhora sobre em 1 minuto. É bem desafiador para os candidatos, mas se torna necessário por conta do tempo e a gente tem que respeitar o tempo para todos os candidatos. Os direitos são iguais, né? Devemos respeitar. Então, candidata, muito obrigado pela sua entrevista, Ivaneide. Obrigado, tá? Valeu, Eduardo. Obrigada a você, obrigada pela atenção, obrigada ao seu público e espero que você continue com esse trabalho, porque eu acho que são instrumentos como esse de comunicação independente que podem trazer para a população maior reflexão e poder fazer com que elas tomem as decisões corretas no dia do seu voto, no dia mais importante da democracia brasileira, que é quando você vai lá e escolhe o seu representante, né, por 4 anos, né? Agradeço demais o seu convite e estar aqui foi uma honra. Boa noite para você e toda a sua equipe. Boa noite, obrigado. A senhora sai daí, só fica aí, viu? A gente vai para poder encerrar, a gente vai para o comercial novamente e a gente encerra. Lembrando que eu acabei de entrevistar a candidata a prefeita de Rio Formoso, Ivaneide Moura, candidata do partido PT, número 13, na cidade de Rio Formoso. Obrigado, candidata, pela sua entrevista e boa sorte na sua candidatura. Tchau, tchau. Amém. Amém, querido. Obrigada. Tchau. Estou desligando. mulheres na política. A presença das mulheres no cenário político ainda está bem abaixo do ideal. Nós mulheres somos a maioria do eleitorado brasileiro, mas os cargos eletivos ainda são ocupados majoritariamente por homens. Para diminuir essa desigualdade, foram criadas normas como a chamada